Olá, queridos, paz e graça, eu sou Débora Nascimento e estamos aqui na nossa segunda aula sobre satanismo global, como ele tem englobado a juventude, porque a juventude tem procurado tanto os meios satanistas como religião, e se esqueceram até da católica, né, que era bastante procurada também, eles têm esquecido bastante. E a nossa primeira aula tinha sido sobre definindo o que é satanismo e globalismo. Aí agora a gente vai falar sobre o xamanismo e a ciência. Você pode pensar assim, mas eu nunca ouvi falar sobre xamanismo. Já sim, só que você não ouviu falar com esse nome. O xamanismo é algo que envolve o misticismo. É que ele vai a algo oculto, que vai além das nossas compreensões. É isso que o xamanismo prega de primeira, tá? Então sim, a gente pode ter escutado alguma coisa sobre xamanismo, mas não com esse nome. E a gente vai tratar hoje sobre xamanismo e ciência. Como é que os dois têm se fundido bastante e como é que a ciência ela tem alavancado o xamanismo e não tem deixado ele no esquecimento, tá? A gente vai dar nome aqui de cientistas, tá? De pessoas formadas, metafísicos, na questão da astronomia, na ciência pura, na química e na física. A gente vai falar aqui sobre pensadores e cientistas que são da prática xamã, tá? Aí você pode pensar, onde é que se tem tanto no meio do xamanismo? Onde é que a gente pode encontrar ele? A gente pode encontrar ele em filmes, a gente pode encontrar ele na literatura, a gente pode encontrar bastante sobre essa questão do xamanismo. A gente também tem programas de televisão, que queira que não, apesar de hoje em dia a televisão ser não tão mais consumida por causa da era da internet, ele também se encontra bastante por lá, é um dos meios de comunicação que ele tem se expandido bastante através de entrevistas de televisão e através de jogos online, tá? Você pode falar, mas jogo, eu gosto de jogos, mas eles também têm uma proporção muito grande, eles também têm atraído bastante os jovens para essa questão do xamã. A gente vai tratar, eu não vou entrar tanto em detalhe em questão dessas questões, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, que vai ser sobre Hollywood e o satanismo, tá? A gente vai trazer essa aula aqui, se eu não me engano ela vai ser a quinta aula que eu vou trazer para vocês. Então, dito isso, vamos para a nossa aula de hoje, que é xamanismo e ciência. O xamanismo, em primeiro lugar, busca obter conhecimento oculto por meio do contato com espíritos, demônios, mortos ou seres de outros mundos. Ou seja, o xamã, vamos pegar um exemplo aqui. Eu sou esse ser humano e eu quero buscar um conhecimento que não seja aqui na Terra, que não seja de outro ser humano. Eu quero buscar um pensamento além, uma busca além. Então o xamanismo ele tem essa prática de buscar além uma resposta ou algum chamado ou algum sinal de espíritos mortos e até mesmo demônios, tá? Isso é questão deles mesmos que dizem isso. Muitas das coisas aqui eu peguei no livro chamado Globalismo, Bruxaria Global, tá? Lá ele trata sobre bruxaria e satanismo, é um livro muito bom, eu recomendo para quem quiser ler ele. Lá ele trata sobre isso, que o xamanismo ele tem buscas por essas questões que vão além. Isso começou lá nos índios norte-americanos, olha que coisa, não foi na África, tá? Porque a gente tem essa questão de tudo foi na África, não. Essa questão do xamã, ele costuma ser lá dos índios norte-americanos, ou seja, é uma prática muito antiga, é uma prática que passou de século em século, é uma coisa impressionante isso, como que isso tem passado de século em século e caiu agora no nosso século XXI. Então isso começou com os índios norte-americanos, nas tribos indígenas, que foram eles que tinham algo além, que a gente não sabe, né? Eles também conseguem descrever o que é isso que eles recebiam de outros seres iluminados, segundo eles, tá? E essas práticas foram passando, saindo das tribos dos indígenas e foram passando para cá, para a sociedade moderna. O xamanismo também foi bastante procurado depois do movimento da Nova Era, quando muitas obras foram sendo publicadas desse movimento de 1980 a 1990. Para quem não lembra o que é o movimento da Nova Era, só um pequeno entrada aqui no movimento da Nova Era. O movimento da Nova Era ele foi lá na década de 80, tá? Começou com os hips, os paz e amor, que a gente gosta de falar, os que usam aqueles cordãozão lá. Ele começou lá na década de 80, ou seja, é um movimento não tão novo assim. Pode falar, mas é década de 80, mas se a gente for parar para analisar, não é um movimento tão antigo, tá? É um movimento mais novo, que pega a década de 80 e 90. Então, ele começa a partir dali que o xamanismo tem o seu boom, tem o seu momento de ápice. Por quê? O movimento Nova Era, ele pegou muito os jovens, tá? O movimento Nova Era foi um movimento hippie, um movimento do paz e amor, o movimento e aí, como é que você tá, qual é o seu nome? Foi essas questões
que alavancaram o xamanismo naquele tempo. Por quê? O movimento Nova Era, ele trata mais em questão de magia, tá? Eles usam bastante isso. Isso é eles mesmos que falam. Você pode ir em Google, YouTube, que eles vão falar isso. Que é a questão muito da magia, que era a questão da Nova Era. E a questão do oculto, revelar aquilo que estava em oculto. Que é seres de outro planeta, desde OVNIs, a questões de extraterrestres, a espíritos mesmo, vagantes, essas questões. O movimento Nova Era, ele traz isso nas suas publicações, ou seja, nos seus livros, através das músicas também. E o xamanismo, ele dá sua alavancada primordial aí. Então, a partir da década de 80 e 90, que começa, de fato, a se fortificar o xamã no meio da juventude. Apesar do xamanismo ter sido procurado nesse tempo, na década de 80 e 90, as suas práticas e histórias foram sendo conservadas por cientistas. Lembra que eu falei que o xamã ele começou nos norte-americanos, certo? Então é uma prática muito velha mesmo. Nossa, é uma prática muito antiga que vem lá das tribos. Então a gente pode pensar, como é que algo das tribos, né, algo dos indígenas, se manteve tão firme até a presente século de hoje e muitos têm procurado para seguir? Foi graças aos nossos queridos cientistas. Olha que coisa. No nosso dicionário, nos dá que a ciência é corpo de conhecimento. Vamos definir aqui a ciência no contexto do que de fato ela é no nosso querido dicionário. Corpo de conhecimentos adquirido via observação, pesquisa e explicação de determinadas categorias, fenômenos e fatos, formulando racionalmente. Guarde essa palavra. Se a ciência tem esse significado em seu nome, os cientistas devem buscar compreender o conhecimento de maneira categórica e racional. Porém, essas questões de ciência mudou, tá? Não pense você que não mudou, porque mudou, tá? Apesar de a gente estar na era da ciência, que a gente gosta de falar, a ciência ela mudou e muito. Porém, essas questões de ciência mudou com o nosso Swedenborg. Se eu não falar nenhuma palavra certa aqui, eu não sou bilíngue, não sou formado no CCIE, tá? Então começou isso com Swedenborg. Swedenborg é um ilustre cientista de 1688 até 1772, tá? Ou seja, o tempo que é um tempo muito antigo, bem antes da Nova Era. Ele é engenheiro artífice, ele é um engenheiro científico e místico. Olha aí como é que começou. Esse Swedenborg, ele é formado nas questões de engenheiro, de artifício e científico, formado em ciência. Porém, tem uma questão aqui que pega que ele também foi um místico. Ele viajou por vários planetas que seus guias espirituais lhe mostraram, e boa parte das suas obras são contato diário com seres que não são do mundo real. Ou seja, esse cientista, muitas das questões de suas obras sobre ciência, veja só, sobre ciência, não são questões dele, são questões de seres iluminados, espirituais, que revelaram para ele essas questões de ciência. Veja só como é que a ciência já mudou o seu recurso, já mudou o seu percurso do que ela era antigamente, que era um corpo de conhecimento que adquiria via observação, pesquisa e explicação. Agora já nem tanto. Já é algo que um cientista pegou isso e fez simplesmente algo místico em cima. Então, parte de suas obras são contato diário com seres, ou seja, suas obras escritas, estudadas, são seres que não são desse mundo real que revelaram para ele. Simples assim. Segundo ele, esses espíritos corrigem muitas práticas. Aqui é que mora o perigo da coisa. Esses espíritos que foram revelados para ele, corrigem para ele muitas práticas aqui na Terra, segundo ele. Ensinamentos falsos pela ortodoxia. Aí é aqui que vai pegar agora. Por quê? Muitas das questões desses cientistas que eu vou falar aqui, eu vou falar pelo menos de 3, porque eu não tem como eu trazer aqui no vídeo todos esses, não vai ser um vídeo de 1 hora, então não tem como eu trazer. Mas muitos desses cientistas místicos, eles trazem muita coisa que vai contra a religião cristã. E não adianta falar que, não, isso é questão de caçar briga e mais um cristão caçando perseguição. Não, isso é eles mesmos, nas suas obras, que estão na maioria em inglês, infelizmente, mas esse livro que eu citei no início, Bruxaria Global, ele trata sobre essas questões e muitas coisas ele traduz também. Que muitos desses cientistas, os ensinamentos que esses espirituais trouxeram para eles e iluminaram, ensinamentos falsos
Segundo os espíritos. Aqui, segundo o cientista, para recapitular aqui. Segundo o cientista, que a gente está tratando, os místicos disseram isso aqui para ele, que os ensinamentos falsos pela ortodoxia cristã sobre a trindade, a encarnação e salvação de Jesus Cristo é falso. Olha aqui já como é que pega o negócio. Você pode ver isso em The World in Space, que é uma das obras dele. Ou seja, esse místico disse que os ensinamentos da ortodoxia cristã sobre a trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a encarnação de Cristo e salvação de Jesus Cristo, nada passa do que um ensinamento falso criado na mente humana. E isso diz um cientista que teve lá a sua questão mística de um espírito lá, que nem ele sabe descrever como é que é. Pega o ponto aí. Então, essas são questões que a gente vai ter muito aqui do xamã, tá? Também se teve muita influência literária, tirando esse Swedenborg, que ele foi muito ativo em 1700. Você vê como é que o xamã continuou mantendo firme, né? Como é que os cientistas conseguiram manter firme ele através da ciência e o xamã. Ele tentou coligar eles dois e conseguiu. E conseguiu, porque passou da era de 600 e 700. E caímos então na 1800, com o literário William Leighton, ocultista anglo-americano. Ele criou várias obras literárias sobre o xamã. Ele é um grande escritor, estudou muito literatura. E em 1830 a 1840 ele lançou muitas obras. Ou seja, 1600, no finalzinho de 1600 e 1700, tivemos Swedenborg, cientista, tratando essa questão. Em 1800 nós temos o literário William Leighton, ocultista, que manteve essa tradição. Aí você pode pensar, mas o tema não é sobre satanismo, por que a gente está falando sobre xamã? A gente tem que entender que o satanismo ele vai além de o cara ir lá, botar um abadá, quebrar o pescoço de um bode, beber sangue. Não, isso vai além disso. Muitos aqui que eu vou citar, e principalmente o próximo que eu vou citar, que é Aleister Crowley, eles são satanistas professos. Eles falam, sim, eu sou satanista, e é isso. Eles falam questões disso. Mas você não vê eles pegando um bode, fazendo um altar para não sei quem. Não, o satanismo ele vai além disso. Ele não é só essa questão que a gente criou na nossa mente também, tá? Então, depois desse literário William Leighton, ocultista anglo-americano, de 1830 a 1840, a gente vai agora para Aleister Crowley, o maior responsável pelo reavivamento da magia e das práticas ritualistas no Ocidente, tá? Esse cara aqui é o que dá o ban na questão, antes da Nova Era e depois da Nova Era também. Ele é um dos mais importantes que desenvolveu a organização ocultista, ou seja, ele desenvolveu uma organização ocultista. E isso tem atraído muito a questão dos jovens. Quando eu falo isso, você pode pensar, mas deve ter sido os mais velhos. Não, foi os mais jovens que pegaram e trouxeram para frente essas questões. Ele é um dos mais importantes que desenvolveu a organização ocultista. Ele se considerava o profeta de uma nova era que suplantaria a era cristã. Esse é a fala dele. Segundo ele, era um profeta oculto da nova era, que foi o que eu tratei lá no início. Lembre-se bem da nova era. Ele era um profeta da nova era que suplantaria a era cristã. Ou seja, que a era cristã era ultrapassada, que a era cristã não servia para mais nada. E ele era um novo revolucionário, um novo profeta da nova era que traria luz e vida para aqueles que estão perdidos. Olha como as coisas viraram e a gente não percebeu. E os nossos jovens têm se perdido muito nessas questões por falta de ensinamento e discernimento também. Então a gente pode virar e falar, mas qual era a motivação então disso tudo? Para pegar a juventude, para essas questões? Por que a juventude tem se perdido tanto? Por que essa questão toda sobre xamã? E a motivação disso tudo é a rejeição da teologia bíblica. Todos esses autores, os três que eu citei, o xamã, a ciência, e enfim, tudo que a gente tratou aqui, é a rejeição da teologia bíblica e a exaltação da ciência. A crença panteísta tem uma energia divina. Ou seja, tira a teologia fora, tira a Bíblia fora, é algo ultrapassado, que não serve para mais nada. E a exaltação da ciência e das energias ocultas que estão além da nossa compreensão. E é por isso que muitos jovens têm se perdido nesse meio. Por quê? Hoje em dia, infelizmente, teologia fraca gera o quê? Cristãos fracos.
Então, se a gente deixou de ser sal da terra e luz do mundo, adivinha só? As trevas vão operar, queira que não. Então, eles têm investido muito nisso, de tirar a teologia do meio, de tirar as escrituras do meio e trazer essas questões da exaltação da ciência e do misticismo. Por isso que muitos jovens tentam, não entendem e não acham uma solução, ou não acham um interesse, ou não veem, como eu posso dizer, ligação, ou não veem compreensão daquilo que eles estão sendo ensinados. Então, quando eles se deparam com algo que diz ser científico, aí sim, eles tendem a adorar a ciência. E é por isso que muitos jovens têm se perdido e procurado as práticas xamãs místicas. Então, a teologia bíblica, essa é a briga que a ciência e o misticismo têm contra Cristo, o Salvador da igreja. É sempre isso que eles têm contra. Não se engane, não é nem contra Deus que eles têm isso. Porque você pode ver que tudo aqui que os caras criticaram foi trindade, encarnação e salvação. Então, essa é a questão que o xamã tem tratado e tem trazido tantos jovens para dentro do seu seio e para dentro de tantos cientistas satânicos e ocultistas. E chegamos agora ao final do nosso vídeo. O tema do nosso próximo vídeo é astrologia e a era de Aquário. Oh, coisa boa, hein? Astrologia lá, você aí que é crente, você aí que é jovem, que fica lá, menina, ó, Escorpião disse que hoje a Lua está no 7º Sol, que está em Júpiter. Vamos tratar sobre isso, porque que ela também é a religião oculta. Vamos falar também sobre a era de Aquário, como ela mudou a juventude. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar, principalmente para os jovens da sua igreja, para pai e mãe também, é muito importante assistir. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar o gostei desse vídeo. Que Deus em Cristo os abençoe e os guarde em nome de Jesus.